Oi, gente, bom dia. Bom dia. Vamos ver. Deixa eu ajeitar aqui o vídeo. Todo mundo vendo e ouvindo bem? Certinho? Eu vi que vocês colocaram aqui na página do livro. Estamos na 89, no PDF 102. Não sei se de repente alguém aí se perdeu nas páginas. A gente vai começar do primeiro parágrafo. Beleza? Podemos começar? Vamos lá. Em 1892, quando Miss Lucière começou a se tratar com Freud, ele já havia reconhecido o valor de sua atenção intencional. Seu sintoma mais acentuado, que ele conseguiu dissolver depois de trabalhar 9 semanas com ela, era a sensação de um desagradável cheiro de pudim queimado, associado a sentimentos de depressão. Ao invés de minimizar essa alucinação olfativa, um tanto singular, Freud deixou-se guiar por ela até as origens do mal-estar de Miss Lucy. A existência de leis mentais e a pitoresca linguagem dos sintomas estavam se tornando claras para ele. Tinha de haver uma razão real e suficiente para que um cheiro específico estivesse ligado a um estado particular de ânimo. Mas esse elo, reconhecia ele, só se tornaria visível se essa atormentada governanta inglesa conseguisse recuperar lembranças relacionadas a ele. Mas isso ela faria apenas se suspendesse seu senso crítico. Se ela permitisse que seus pensamentos vagassem, sem controlá-los com objeções racionais. Aqui nesse trecho a gente já consegue ver ele falando de associação livre, consegue ver ele falando de transferência. Ainda não com esses nomes, né? Não colocado dessa forma, mas já falando disso. Assim, Freud continuou a aplicar a Lucière o que era praticado com Elisabeth von R., a associação livre. Ao mesmo tempo, Lucière deixou claro ao Freud que os seres humanos são extremamente relutantes em suspender o senso crítico. Tendem a rejeitar suas associações sobre o pretexto de serem triviais, irracionais, repetitivas, impertinentes ou obscuras. Obscuras não, obscenas. Olha o ato falho. Durante os anos 1890, Freud continuou sendo um ouvinte extremamente ativo, quase agressivo. Interpretava as confissões dos pacientes com rapidez e ceticismo, sondando níveis mais profundos de angústia. Mas a passividade alerta do psicanalista, que mais tarde Freud chamaria de atenção flutuante ou equiflutuante, começava a ingressar em seu repertório. Aqui tem um texto que ele fala, acho que é a questão da análise leiga. Não sei se é esse, mas eu acho que sim, que ele fala dos psicanalistas que não fazem a psicanálise em si. Vocês já leram esse texto? Não? Vou confirmar se é esse o nome, porque está naquela edição rosa, sabe? Esse daqui. Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Deixa eu ver qual que é o nome do texto, mas eu acho que é esse mesmo. Deixa eu ver. Análise clínica. Ah, não. O que eu estou falando é sobre psicanálise selvagem. Esses vocês já leram? Está na página 81 aqui desse texto. Ele fala de quem diz, né, que pratica ali a psicanálise sem de fato estar praticando a psicanálise. E uma das coisas que ele fala
que ele faz uma crítica, são sobre essas interpretações, coisa meio selvagem, assim, que invade o paciente. Ele fala, às vezes está até certa a interpretação, mas ela é colocada antes que o paciente possa descobrir ele mesmo aquilo. E aí pode vir uma extrema angústia, de repente que ele não vai dar conta, né? Ele até cita um exemplo, imagina lá você chegar a falar para a pessoa, olha, você está casada com seu marido, mas na verdade é porque você foi apaixonada pelo seu pai, e aí um jeito meio jogado, assim, né, falando de uma forma muito escrachada, fala, olha como que pode ser difícil para uma pessoa tomar conhecimento disso dessa forma, né, de um jeito meio jogado, até porque não é exatamente isso, né, não é sempre dessa forma. E aí ele fala da gente fazer as comunicações somente quando o paciente puder ouvi-las, né, somente quando ele mesmo já descobriu aquilo. Então, leiam os dois textos, na verdade, que trazem sobre isso. Tem comunicações preliminares também, que falam sobre essas comunicações. Inclusive, eu acho que eu já indiquei um montão de vezes, né, esse Fundamentos da Clínica Psicanalítica, porque esse livro é muito bom, vale a pena. Alguém ia? Eu ia falar, isso me faz pensar também na forma como alguns médicos comunicam alguns aspectos emocionais de alguns adoecimentos, tipo assim, isso é tudo a coisa da sua cabeça, isso aí. E aí isso chega de uma forma, né, carregada de angústia ou às vezes até de resistência também para um processo. Sim. Acho que não, nem só isso, assim, mas você falou dessa parte médica, eu fiquei pensando de várias maneiras, assim, né, como é preciso ter um cuidado quando você vai comunicar algo em todas as áreas, mas principalmente quando a gente está dizendo dessa questão de saúde. Olha que importante que é você, claro, a gente não vem no sentido de dar um diagnóstico, mas aí você falou da parte médica, pensando, não é preciso ter um cuidado para dar um diagnóstico? Também é preciso ter cuidado com uma comunicação, né, que você vai fazer, uma interpretação. E aí ele coloca bem isso, pode ser que esteja certo, mas se for algo que invade o outro a ponto dele não conseguir ainda lidar com aquilo, não serviu de nada. Né? Em algumas rodas de conversa já trouxe exemplo que a gente tem que falar daquilo que a gente acerta e também daquilo que a gente erra, né? E aí eu trouxe um exemplo de um caso clínico que foi o primeiro que eu atendi no consultório, que veio de uma indicação de uma menina que eu atendia, e aí estava indo super bem o caso, assim, né? A coisa estava acontecendo, estava super bem, que eu quero dizer, para recém-formada, sabe? Eu estava conseguindo escutar, né? Ela estava conseguindo associar, estava conseguindo, e aí eu tinha escolhido uma supervisora na época que me indicou que eu deveria fazer testes projetivos. Então, eu tinha acabado de me formar, foi minha primeira supervisora, e aí eu segui a orientação. Aí eu falei para a menina no dia, como tudo conforme orientação. Na semana seguinte, a gente vai fazer o teste e tal, e aí eu te explico melhor como funciona. Adivinha se ela voltou na semana seguinte? Nunca voltou. A menina tinha me contado coisas que ela mesma trouxe, que ela nunca contou para ninguém, sabe? De um momento assim que ela estava passando da vida dela, de algo que ela estava fazendo, mas que ela achava que era errado. E aí, imagina, olha, você vai passar por um teste. Ela já tinha uma culpa por estar mentindo, né? Por gostar, querer fazer o que ela estava fazendo, mas se sentindo culpada porque estava mentindo para um responsável dela. E aí, quando você coloca essa palavra, você vai ser testada, de uma forma, né? Isso invadiu a menina, né? Isso invalidou ali o que a gente estava fazendo, mexeu com a transferência, fez com que algo ali, né, como que ela perdesse de repente alguma confiança depositada. É que aqui, como fica gravado, depois o vídeo fica lá no YouTube, vocês sabem que eu não falo muitos detalhes, né, do caso, mas assim, se a gente fosse estudar esse caso, vocês iam entender como essa palavra teste foi algo que impediu que a gente continuasse todo o tratamento dela. E aí depois eu entendi, nunca mais fiz isso, não trabalhei mais com teste, com nada. Eu falei, nossa, foi um trauma, não quero mais saber disso. Mas não que o teste tenha sido culpado, né? Foi a forma como foi feito. Mas enfim, eu trouxe porque eu nunca vou esquecer
desse caso que eu atendi, da condução, de como foi, porque me ensinou bastante. A gente tem que tomar muito cuidado, porque uma palavra, um movimento, pode colocar em risco um tratamento que teria toda a chance, sabe, de evoluir super bem. Então, acho extremamente importante. Né? Leiam esses textos que acho que pode ajudar vocês. Se alguém tem interesse, né, nessa parte, falar sobre comunicações, interpretações, é bem bacana. E para todo mundo que vai começar a clinicar, eu acho que deveria fazer um combinado consigo mesmo, sabe? Eu vou ler esse livro Fundamentos inteirinho, quando eu terminar, aí eu começo a atender, porque não tem um texto ali que não seja necessário. Todos eles são muito bons. Quem já leu, com certeza vai concordar. Quem participou do Conectados foi o primeiro que a gente estudou ele também. Ele é muito importante, muito bacana. Tá lá. Ele devia muito a Elizabeth von R., Lucy R. e outras histéricas. Em 1892, Freud havia esboçado as linhas gerais da técnica psicanalítica. Observação atenta, interpretação hábil, associação livre, sem a sobrecarga da hipnose e elaboração. Ainda havia outra lição à espera de Freud, que o preocuparia durante toda a sua carreira. Num esboço encantador, registrado em uma espécie de análise em sessão única, ele descreve o caso de Catarina, uma camponesa de 18 anos que o servira numa estalagem austríaca nas montanhas. Não muito atrás, informou a Flies em agosto de 1893. Fui consultada pela filha da estalajadeira no Rax. Foi um belo caso para mim. Tendo percebido que Freud era médico, Catarina arriscou-se a lhe confiar seus sintomas nervosos. Fôlego curto, vertigens, uma terrível sensação de sufocamento, e a pedir seus conselhos. Freud, em férias, ansioso para escapar de seus neurastênicos e se revigorar numa excursão de escalada ao Harz, viu-se, pelo contrário, a exercer novamente sua profissão. Seja ler esse caso? Ai, gente, também leio, porque é lindo. Lindo. As neuroses pareciam brotar por toda parte. Resignada e intrigada, Freud conduziu a paciente por uma conversa direta. Ela revelou, assim contou ele, que quando tinha 14 anos, um tio seu havia feito várias tentativas brutais, mas malogradas, de seduzi-la, e que cerca de 2 anos depois, ela o vira deitado por cima de uma jovem prima sua. Se eu não me engano, depois a gente pode pesquisar essa informação, mas eu tenho quase certeza, eu já li em algum lugar que na verdade não se tratava do tio, era o pai dela. E aí depois ele acaba descobrindo isso. Eu acho que na edição da Imago, ou é na edição da Imago que tem nas notas de rodapé, ou no da Autêntica tem naquelas páginas cinzas que eles fazem tipo um fichamento do texto. Se eu não me engano, está no da Imago. Foi quando começaram os sintomas. Como menina inocente e inexperiente aos 14 anos, tinha considerado as atenções de seu tio extremamente importunas. Mas foi somente quando viu, em cima da prima, é que relacionou com a Có. A lembrança lhe repugnava e havia gerado uma neurose de angústia, combinada com histeria. Sua narrativa ingênua ajudou a descarregar seus sentimentos. Seu ar melancólico deu lugar a uma animação viva e saudável. E Freud esperava que ela retirasse algum proveito duradouro de sua conversa. Não tornei a vê-la, mas pensava nela. 3 décadas depois, Freud acrescentou aos estudos sobre a histeria uma confissão em nota de rodapé, onde deixou a descrição de lado e revelou que o homem que tentara molestar Catarina não era seu tio, e sim seu pai. Então, estava certo, era isso mesmo. Freud foi severo consigo mesmo. Existem maneiras melhores de disfarçar a identidade de um paciente.
Uma distorção como a que realizei nessa ocasião deveria ser absolutamente evitada num caso clínico. Acho que também é por isso que ele traz a revelação. Tem algum texto ele falando sobre isso, de que a gente pode mudar a cidade que a pessoa mora, pode, de repente, até mudar a idade que ela tem, né? Não é uma criança, coloca como adulto, mas de repente mudar a idade, mudar tudo aquilo que não faz parte do que trouxe a neurose, do que faz, né, parte dessa coisa essencial da história clínica. Você muda o entorno, né, muda outras coisas, mas não isso que é tão essencial para o entendimento do caso. Sem dúvida, os dois objetivos da psicanálise, proporcionar terapia e gerar teoria, geralmente são compatíveis e interdependentes, mas às vezes entram em choque. Os direitos do paciente à privacidade podem entrar em conflito com as demandas da ciência para a discussão pública. Freud voltava a enfrentar essa dificuldade, e não só com seus pacientes. Como seu próprio analisando mais revelador, considerava o autodesvendamento doloroso e, ao mesmo tempo, necessário. As soluções de compromisso que urdiu nunca se revelaram inteiramente satisfatórias, nem para si, nem para os leitores. Com todos os seus problemas, casos como este, belos como o de Catarina ou não, representavam um avanço para a técnica como para a teoria. Em 1895, nos estudos sobre a histeria e em suas comunicações confidenciais a Fliss, Freud avançava para algumas generalizações de grande alcance, acumulando e ordenando as peças do grande quebra-cabeça que é a mente humana. Ele estava desenvolvendo as ideias psicanalíticas e também seu respectivo vocabulário, que se tornariam canônicas no final do século. Ele mantinha Fliss inteiramente informado da evolução e transformação de suas ideias, enviando a Berlim uma enorme quantidade de perfis de casos, aforismos, sonhos, sem esquecer os rascunhos. Esses esboços de artigos e monografias onde registrava suas descobertas e punha ideias à prova. Rascunhos sobre a angústia, a melancolia, a paranoia. Um homem como eu, Freud disse a Fliss no ano em que foram publicados os estudos, com a impetuosidade de um pesquisador obcecado, não pode viver sem um passatempo predileto, sem uma paixão dominadora, sem, para falar com Schiller, um tirano, e ele chegou a mim. E a seu serviço desconheço qualquer moderação. É a psicologia. Exigente, o tirano de Freud invadiu, mas não comprometeu sua tranquilidade doméstica. Sua vida particular era tão assentada e serena quanto ele permitia. No outono de 1891, os Freud haviam se mudado para Bergamo, Bergamo 19, um apartamento num local não propriamente distinto, mas como se revelou extremamente conveniente. A casa foi seu quartel-general por 47 anos. Embora atarefado e preocupado, Freud não negligenciava as solicitações da família. Em outubro de 1895, ele promoveu uma festa de aniversário, com 20 pessoas, para Matilde, que completava 8 anos e achava tempo para outras ocasiões domésticas festivas. Quando sua irmã Rosa se casou, na primavera de 1896, ele achou que sua filha Sophie, então com apenas 3 anos, cabelos enrolados e uma coroa de miosotes na cabeça, foi a coisa mais linda no casamento. Freud visivelmente adorava seus pintinhos, e nesse sentido, sua galinha. Podia adorar de uma forma mais respeitosa, né? Como a gente já viu aqui, mas... A segunda geração, em particular, ocupava constantemente os pensamentos de Freud. Nas cartas, muitas vezes interrompia o fluxo de abstrusas hipóteses ou histórias clínicas para dar notícias sobre sua prole. Contou a Fliss algumas frases engraçadas de Oliver. Quando uma tia entusiástica perguntou ao menininho o que ele queria se tornar, ele respondeu:
Em fevereiro, tia, 5 anos. O comentário de Freud sobre a resposta e os filhos em geral foi: em sua variedade, eles são muito divertidos. Com o mesmo divertimento, Freud contou a Fliss sobre a caçula, Ana, cuja agressividade, um tanto precoce aos 2 anos de idade, ele considerava carinhosa. Não muito tempo atrás, Ana reclamou que Matilde havia comido todas as maçãs e exigiu que alguém abrisse sua barriga, como no conto infantil do cabritinho. Já ouviram a história do cabritinho? Horrorosa, gente. Horrorosa a história do cabritinho. Se vocês jogarem no YouTube, Conto do Cabritinho para Crianças, vai aparecer lá o desenho. Mas eu acho que tem algum outro. Ó, a Val colocou aqui horrorosa, não, é horrível. Tem alguma outra história que é semelhante, não tem? Vocês sabem algum conto que a história é bem parecida? Alguém lembra? Eu não consigo me lembrar agora. Não, mas são 7 cabritinhos que tem a mãe sai para pegar a comida, alguma coisa assim. Vou dar spoiler aí dos cabritinhos. A mãe sai para pegar comida e aí o lobo, ele quer comer os cabritinhos, né? Ele vai em busca lá dos cabritinhos. E aí ele consegue, só que um dos cabritos fica escondido dentro de um relógio. Não sei se é assim exato no ponto, mas no desenho é assim. E aí se esconde dentro de um relógio. E aí esse lobo, ele come os 6 cabritinhos e quando a mãe volta, esse filhote que ficou escondido conta para ela o que aconteceu. Ah, comeu lá os cabritinhos e tal. E aí eles vão para a floresta, onde o lobo está, e o lobo está dormindo perto lá de uma árvore. A cabrita abre a barriga dele, tira os cabritinhos, enfia um monte de pedra dentro da barriga dele, fecha a barriga dele e joga ele acho que é um lago, acho que é um lago. Ela joga ele e aí o bichinho, né, que tudo bem, não era tão bonzinho assim, comeu o cabritinho, mas mostra ele morrendo afogado. Desnecessário, né? Podia ter dado só uma ideia, né, que o lobo se deu mal, mas não precisava mostrar o lobo morrendo afogado. Achei horrível o desenho. Assim como vocês devem já ter ouvido falar da fábula do Esopo. O Freud cita, né, várias vezes. E aí, minha mãe é pedagoga. E ela compra, né, livros e tal para as crianças. E aí, um dia ela comprou, não sei se ela comprou, se ela ganhou, um livro que tá lá, Fábulas do Esopo. Aí a Isis falou assim para mim: mãe, olha só, a vovó trouxe esse livro, você pode ler? Para mim, né? Eu falei, nossa, isso daqui tem nas obras do Freud e tal. Eu nunca tinha pegado o livro assim. Meu, não tem uma história boa. Aí o Caio ouviu eu falando, ele, meu, esconde isso, não lê mais isso para as crianças, não. Que horror! Isso não é história para criança aqui. Não é, porque são desse nível para baixo, assim, sabe? Umas coisas meio horrorosas de ler para uma criança. Assim, eu gosto de uma coisa mais lúdica. Né? Para a gente está ótimo, porque dá super para você pensar, mas assim, para criança, nada lúdico. Então, se alguém vê o filho aí, ó, ouvindo cabritinho, já não vai. O Alzeni colocou aqui que eu vi essa história quando era criança. Não ficou traumatizado? Porque, gente, não é bom. Cronos também devora seus filhos. Eu acho super interessante a gente estudar como adulto, né, hoje, mas assim, ficar contando para crianças as histórias, eu não gosto, não. Né? Acho que antigamente eles faziam isso. Mas se você for pensar, os contos de fada também não é muito bom. Né? Tem um outro que é muito, muito engraçado, assim, bem interessante, que fala da... Como que é o nome, gente? Da princesa que... Ah, acho que é a Branca de Neve. Que o pai morre, e aí a madrasta fica, né, e dá a maçã para ela. E aí tem um livro que conta outras versões da Branca de Neve. E aí tem um que é a madrasta contando a visão dela sobre a Branca de Neve. É muito engraçado, cruel, porque a história em si, né, se eu for parar para pensar, mas é engraçado. Esse alguém já leu? Então, para criança é muito interessante, porque tem umas outras versões
bem legais. Tem um da Chapeuzinho também, que aí é Chapeuzinho Verde, Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Rosa, e aí eles trabalham a rima, mas também outras versões da história. E aí vai contando, né? Uma hora o lobo é o herói, outra hora o caçador, que é o vilão, e aí vai trocando, até que a vovó é a vilã, depois a própria Chapeuzinho é a vilã, e aí vão separando a partir da visão de quem está lendo, né? De quem está contando aquela história. E aí as crianças podem ir pensando também sobre isso, sabe? Não sei se vocês já ouviram, já me ouviram falando, acho que é um ditado popular, ninguém é tão bom que não tenha nada de ruim, nem tão ruim que não tenha nada de bom. E aí, nessas versões da Chapeuzinho ou da Branca de Neve, você percebe exatamente isso. Tudo depende do ângulo que você vê, né? A partir de quem conta. E eu adoro trabalhar essa questão com criança. Então, não sei se alguém aqui tem filho, se alguém trabalha com criança, mas esses livros aí são bem interessantes, para que eles vejam desses outros lugares. Vou achar aqui. A menina estava se desenvolvendo de maneira encantadora. Quando a sofreu, ele havia ingressado aos 3 anos e meio no estágio de build, e pode-se acrescentar, aí conservou. O filho que mais constantemente entreteve Freud talvez tenha sido Martin, que desde cedo começou a escrever versinhos, dizendo-se poeta e sofrendo de ataques intermitentes de poetite inofensiva. Tem uma carta que ele manda para o Fliss falando que o filho dele está lá escrevendo, e aí um momento ele fala, acho que minhas poesias nem são tão bonitas assim. Falei, o bichinho já sofre, gente. Parece a gente fazendo post para o Instagram, né? Vou postar, ai, não vou, não está tão bom, ai, vou postar. Não ficou muito legal. E fica nesse movimento. Talvez meia dúzia das produções infantis de Martin conste em cartas de Freud a Fritz. Eu já li algumas mesmo. A primeira transmitida compõe-se de 2 versos. Diz a corça, lebre, quando você engole, a garganta ainda dói? E aqui está escrito V, de Freud a Fritz, 16 de maio de 1897. Martin, na época, ainda não tinha 8 anos. No ano seguinte, com as ideias, como as de muitas crianças da Europa Central, voltadas para a raposa, o bicho esperto, inescrupuloso e, portanto, o mais popular nas fábulas e contos populares, ele perpetrou alguns versos sobre a sedução do ganso pela raposa. Na versão de Martin Freud, a declaração de amor da raposa dizia: eu te amo, de coração. Vem, beije-me. Entre todos os animais, poderia ser meu favorito. Ah, bonitinho, né? Ainda mais para uma criança dessa idade. Você não acha a estrutura notável? Perguntou Freud jovialmente. Aqui está numa carta de 24 de março, a 304. Mas o prazer de Freud com seus filhos vinha em demasiada frequência aguilhoado pela angústia. Muita alegria se poderia ter com os pequenos, escreveu ele, se não fossem tantos sustos. O principal drama, quase monótono em seu lar, solidamente unido, concentrava-se nas recorrentes doenças dos filhos, todas devidamente notificadas a Fliss. Também ele, pai de filhos pequenos. Os filhos de Freud tinham um jeito muito conhecido nas famílias grandes de passar suas doenças para os irmãos. Freud veio a enfrentar os intermináveis acessos de desarranjos estomacais, catarros e cataporas com uma serenidade de pai experiente, ou, como atesta uma longa série de boletins aflitos, um alarme de pai ansioso. Felizmente, as boas notícias de casa superavam as más. Minha pequena Enel está bem de novo, diz um relato típico. E os outros bichinhos também estão novamente crescendo e pastando como se deve. Também em relação às finanças, a situação estava melhorando, parte do tempo. Havia muito tempo condenado a poupar seus florins. Freud desfrutava de bem-vindos períodos de prosperidade.
No final de 1895, teve a sensação de se ver começando a ditar meus honorários, e comentou inflexivelmente que era assim que devia ser. Não se pode, não se pode passar sem pessoas que tenham coragem de pensar coisas novas antes que possam demonstrá-las. Mas, mesmo perto do final do século, ele ainda não se libertara das dívidas. Mesmo depois de se tornar um especialista famoso, às vezes ia encontrar seu consultório vazio. Viu, né? Não somos só nós, não, que passamos por isso, né? É importante pensar que todo mundo vivencia essa fase. Então, se remoía, pensando em seus filhos e no futuro financeiro deles. Um componente indispensável na organização doméstica de Freud era sua cunhada Mina. Durante o noivado com Marta, ele havia escrito cartas íntimas e afetuosas a Mina, assinando seu irmão Sigmund e chamando-a de meu tesouro. Naqueles anos, ela também estava noiva, comprometida com Ignaz Schönberg, um dos amigos de Freud. Mas Schönberg morreu jovem, em 1886, de tuberculose. E após sua morte, Mina aparentemente se resignou a ficar solteira. Engordou, criou papada e descuidou-se de todos os seus atrativos. Parecia mais velha do que a irmã Marta, embora de fato fosse 4 anos mais nova. Tendo sido por muito tempo uma hóspede bem-vinda de Bergasse 19, ali se tornou presença permanente em meados dos anos 1890. Ela era a irmã intelectual, conhecida pelas observações espirituosas e capaz de acompanhar, pelo menos em parte, os voos de imaginação de Freud. Nos anos pioneiros, Freud a considerava sua confidente mais íntima, juntamente com Fliss. Ela se manteve íntima dele. No verão, ambos ocasionalmente visitavam sozinhos estâncias suíças ou cidades italianas. Aqui a nota de rodapé. Nos anos 1890, como Freud disse a Marie Bonaparte, muitos anos depois, apenas Fliss e Mina haviam acreditado nele. E aqui acho que tem outra nota, não, mais embaixo. O boato lançado por Jung de que Freud teve um caso com Mina carece de provas convincentes. Para uma discussão detalhada dessa questão, ver ensaio bibliográfico sobre esse capítulo. Tenso, né? E ele ainda atendeu, né, um caso em que a irmã também se apaixonava pelo cunhado. Ainda acham que só hoje tem dessas coisas. Não é bem assim, né? Sempre foi um membro pleno da família, ajudando a cuidar das crianças de Freud e levando-as a locais de férias. Embora, pelos meados de 1890, sua vida doméstica e em menor mordida, sua prática médica parecessem estáveis e assentadas, as perspectivas científicas de Freud ainda eram de difícil previsão. Ele vinha publicando artigos sobre histeria, obsessões e fobias, neuroses de angústia, todos em seu caráter exploratório. Eram informes enviados dos campos de batalha da psicologia. Apesar da confiança proporcionada pela constante amizade e apoio de Fliss, Freud sentia-se muitas vezes tragado pela indiferença, silêncio e hostilidade. Quando estudos sobre a histeria receberam uma resenha zombeteira, onde se mesclavam vários elementos, mas de forma alguma negativa, por parte eminente neurologista Adolf von Stumpel, Freud qualificou-a com uma sensibilidade exagerada de infame. De fato, a resenha era desproporcionada e um tanto superficial. Strumpel não dava a seus leitores a mínima ideia quanto aos casos clínicos e consumia um espaço desnecessário, preocupando-se com o uso da hipnose no tratamento dos histéricos.
Mas, ao mesmo tempo, Strunda saudava o livro com uma prova agradável de que a concepção da histeria como um fenômeno essencialmente psicogênico vinha ganhando terreno. Chamaram uma tal resenha de Niederskin, não sei como é que se fala isso, em dar mostras de uma suscetibilidade à crítica que ameaçava se tornar um hábito em Freud. Suas tensões emergiam em acessos de depressão e penosos sintomas físicos, alguns deles inquestionavelmente psicossomáticos. Por 2 ou 3 vezes, atacado de catarro nasal, renunciou, com relutância e por ordens de Fliss, a seus amados charutos. Para Fliss, era muito fácil proibir charutos. Seu único defeito, segundo Freud, era não fumar. Mas Freud não conseguia aguentar a proibição por muito tempo, e com um espírito de desafio, logo recaía. Não estou observando sua proibição de fumar, disse a Fliss em novembro de 1893. Você acha que viver tantos longos anos na miséria é um destino tão glorioso? Ele precisava de charutos para trabalhar. De qualquer forma, mesmo quando fumava, seus momentos de euforia, efêmeras explosões de alegria, eram subvertidos por intervalos de hesitação e abatimento. Seu estado, como ele o resumiu, era ora altivo e alegre, ora atrapalhado e infeliz. Suas cartas a Fliss mostram um ritmo e montanha-russa de suas emoções. Louca, não é, minha correspondência? Exclamou num dia de outubro em 1895. Por 2 semanas, estive numa febre de escrever. Achava que já tinha o segredo. Agora sei que ainda não tenho. Mas insistia ele. Não estava desanimado. Não mesmo. Agora continue a ouvir, saudou Fliss poucos dias depois. Numa noite trabalhosa da semana passada, sobrecarregada por aquele tanto de dor que gera o ponto ótimo para minha atividade cerebral, as barreiras subitamente se ergueram, os véus caíram, e desde os detalhes das neuroses até os elementos determinantes da consciência, tudo tinha ficado transparente. Apenas 11 dias depois, Freud não estava mais tão confiante. Estava morto de cansaço. Conseguira provocar um de seus ataques de enxaqueca e informara que a explicação prazer-dor da histeria e da neurose obsessiva, anunciada com tanto entusiasmo, tornou-se duvidosa para mim. Ele havia se rebelado contra seu tirano, a psicologia, contou a Fliss. Sentia sobrecarregado, irritado, confuso, abatido e desiludido. E se indagava por que, afinal, tinha incomodado Fliss com suas ideias. Algo, achava ele, ainda estava faltando, mas continuou a trabalhar. Os sintomas que estava tentando tão desesperadamente entender eram, em parte, os dele mesmo. Entre suas periódicas dores de cabeça, ele enviou a Fliss um apontamento sobre a enxaqueca. Pode-se ver porque Freud tanto precisava de reconforto. E aqui algo completamente também esperado, né? Dias bons, dias nem tão bons. Eu acho curioso quando fala que, né, só tinham passado 11 dias. Pô, mas 11 dias é muita coisa. Dá muito bem para a pessoa mudar de humor, né, em 11 dias. Mudar a forma como está se sentindo, muita coisa pode acontecer nesse tempo. Deixa eu ver, ainda dá para a gente ler mais um pouco. A aventura que acionou em Freud as fantasias mais furiosamente oscilantes entre a fama e o fracasso foi um ambicioso projeto para uma psicologia científica, que havia concebido no começo da primavera de 1895. Ele planejava, nada mais, nada menos, investigar qual a forma que a teoria do funcionamento mental assume. Se introduz o ponto de vista quantitativo, uma espécie de economia das forças nervosas, e, em segundo lugar, tira da psicopatologia proveito para a psicologia normal. Era a psicologia que, por tanto tempo,
havia-lhe acenado à distância. Sua psicologia para neurologistas, como ele denominou para Fliss em abril, atormentava-o. Dediquei todos os minutos livres nas últimas semanas, passei minhas noites, das 11 às 2, assim fantasiando, traduzindo e imaginando, escreveu em maio. Ele andava tão sobrecarregado de trabalho que não conseguia mais encontrar qualquer interesse em sua clínica comum. Por outro lado, seus pacientes neuróticos lhe davam um grande prazer, porque ofereciam grande contribuição para suas pesquisas. Quase tudo é confirmado diariamente. Novas coisas são acrescentadas. E a certeza de ter nas mãos o âmago da questão me faz bem. O Freud desses anos podia se referir a si mesmo como um homem de meia idade, mas tinha persistência entusiasmada e, em face de intermitentes decepções, a vigorosa elasticidade de um jovem pesquisador. Ele precisava de toda a energia concentrada de que pudesse dispor. Os dois objetivos científicos de Freud, introduzir o ponto de vista quantitativo e levar a psicopatologia a inspirar a psicologia geral, teriam tido, isoladamente, um alcance bastante grande. Juntos, era um empreendimento utópico. Em setembro e começo de outubro de 1895, depois de um de seus congressos com Fliss, num arrojo de criatividade febril, Freud pôs no papel sua psicologia para neurologistas. Em 8 de outubro, ele enviou a Fliss para críticas, a tarefa que se impusera fê-lo sofrer. Durante o esforço de redação, ele comparou suas investigações à exaustiva escalada de uma montanha, onde um pico atrás do outro tiravam-lhe o fôlego. Em novembro, não conseguia mais entender o estado mental em que incubei a psicologia. Ele se sentia como se deve sentir um explorador, que apostou tudo o que tinha numa promissora trilha que, ao final, não leva a lugar nenhum. A recompensa imediata pelos seus esforços febris pareceu a Freud difusa e frágil. Nunca se deu o trabalho de terminar o projeto e ignorou-o estudadamente em suas retrospectivas autobiográficas. Mas é um fracasso brilhante. Mas se é um fracasso brilhante. A psicologia não constitui propriamente um primeiro esboço da teoria psicanalítica, mas as ideias de Freud sobre as pulsões, a repressão e a defesa, a economia mental com suas forças energéticas em conflito, o animal humano como animal desejante, todas elas aí estão pré-figuradas. Deixa eu ver quanto. Acho que dá para a gente terminar mais essa, e a gente para na semana que vem ter sentido. A intenção de Freud, como ele anunciou no início do volumoso manuscrito, era guarnecer uma psicologia natural e científica, isso é, apresentar os processos psíquicos como estados quantitativamente determinados de partículas materiais especificáveis, e assim tornar esses processos descritivos e coerentes. Ele queria mostrar como o mecanismo mental funciona, como recebe, comanda e descarrega excitações. Ao delinear o projeto num ímpeto de otimismo, ele disse a Fliss: tudo parecia se encaixar. As engrenagens se entrosavam, tinham-se a impressão de que a coisa agora era realmente uma máquina que logo funcionaria sozinha. Os 3 sistemas de neurônios, os estados livres e ligados de quantidade, os processos primário e secundário, a tendência principal e a tendência de acomodamento do sistema nervoso, as 2 regras biológicas de atenção e defesa, as características de qualidade, realidade e pensamento, a condição do grupo psicossexual, a determinação sexual da repressão, finalmente, os fatores da consciência como uma função de percepção. Tudo isso estava e ainda hoje está certo.
Naturalmente, não consigo me conter de puro prazer. As metáforas mecanicistas e o vocabulário técnico de Freud, neurônios, quantidades, regras biológicas de atenção e defesa e o mais, faziam parte da linguagem de seu mundo, de sua formação médica e do Hospital Geral de Viena. A tentativa de fundar a psicologia como uma ciência natural sobre as bases sólidas da neurologia adequa-se às aspirações dos positivistas com quem Freud estudara, e cujas esperanças e fantasias ele agora se empenhava em concretizar. Ele nunca abandonou sua ambição de fundar uma psicologia científica. No esboço de psicanálise, a súmula final que escreveu em Londres no seu último ano de vida e deixou como projeto inacabado, Freud afirmava categoricamente que a ênfase sobre o inconsciente na psicanálise capacitava a ocupar seu lugar como uma ciência natural, como qualquer outra. Nesse mesmo importante fragmento, ele avançava a ideia de que, no fundo, a psicanálise poderia exercer uma influência direta, através de substâncias químicas específicas, sobre as quantidades de energia e sua distribuição no aparelho mental. Essa formulação repete, quase palavra por palavra, seu programa de 1895. O projeto de Freud foi, com muita justiça, qualificado de newtoniano. Ele é newtoniano em seu esforço de submeter as leis da mente às leis do movimento, coisa que os psicólogos vinham tentando fazer desde os meados do século XVIII. É newtoniano também ao buscar proposições passíveis de verificação empírica. Sua própria admissão de ignorância ecoa o estilo científico de Newton, sua celebrada modéstia filosófica. Embora Newton tivesse admitido francamente que a natureza da gravidade continuava a ser um mistério, ao mesmo tempo, ele insistira que isso não devia impedir que o cientista reconhecesse sua força e medisse sua ação. Adotando a mesma postura agnóstica, Freud afirmou em 1895, e muito depois, que, embora os psicólogos não tivessem aprendido os segredos das energias mentais, não precisavam renunciar a observar seu funcionamento e reduzi-los a leis. Em 1920, tomando seus termos diretamente de Newton, Freud ainda sustentava firmemente que nós não sentimos justificados em construir qualquer hipótese sobre os processos de excitação da mente. Contudo, no interior desses limites cuidadosamente delimitados, Freud tinha certeza de que se poderia entender muita coisa sobre o funcionamento mental. Mas as dificuldades eram desencorajadoras. Alguns dos princípios ativadores que o governam o mecanismo mental pareciam totalmente claros a Freud. A mente está sob o domínio do princípio da estabilidade, que ordena que ela descarregue estímulos desestabilizadores que a invadem de dentro ou de fora. É o princípio da inércia neurônica. Para usar formulações técnicas de Freud, os neurônios tendem a se desfazer da quantidade. Isso porque o estado quiescente de calma após a tempestade dá prazer, e a mente procura o prazer, ou, o que muitas vezes é a mesma coisa, foge à dor. Mas a fuga ao estímulo não consegue explicar, por si só, toda a atividade mental. O princípio da estabilidade é rompido sucessivamente em vários pontos. As lembranças, que desempenharam um papel de tanto destaque no pensamento de Freud, tanto na época como posteriormente, acumulam-se na mente quando ela armazena estímulos. E mais, a mente, em busca de satisfações, tenta obtê-las agindo no mundo real, percebendo-o, raciocinando sobre ele e modificando-o, de modo a fazê-lo ceder a desejos persistentes.
Por isso, uma psicologia científica que pretenda dar conta de toda a vida mental precisa explicar a memória, a percepção, o pensamento, o planejamento, tanto quanto a satisfação do relaxamento após a descarga dos estímulos. Uma maneira através da qual Freud pensou fazer justiça a essa diversidade do trabalho mental foi a de postular 3 tipos de neurônios: os próprios para receber estímulos, os próprios para transmiti-los e os próprios para conduzir os conteúdos da consciência. Ele estava especulando, embora não ao acaso e na companhia de outros psicólogos respeitáveis. Mas seu sistema exigia coisas, principalmente uma compreensão da natureza e das atividades da consciência, que derrotavam Freud, assim como seus colegas estavam sendo derrotados por dificuldades encontradas em hipóteses semelhantes. Em todo caso, as ideias de Freud, mesmo quando estava escrevendo sua psicologia, começavam a se mover numa direção muito diferente. Ele estava à beira não de uma psicologia para neurologistas, mas de uma psicologia para psicólogos. Os substratos fisiológicos e biológicos da mente nunca perderam sua importância para o Freud, mas por várias décadas recuaram para um segundo plano, enquanto ele explorava os domínios do inconsciente e suas manifestações no pensamento e na ação. Lapsos, xistes, sintomas, defesa e a mais intrigante de todas, sonhos. Vamos finalizar aqui? Sim. Então, a gente parou na página 97 do livro Físico. E aí, depois vocês me digam, aí eu coloquei lá no grupo, aonde que ficou no PDF. E aí, na semana que vem, eu acho que dá até para a gente começar a autoanálise, que é o tópico que fecha essa parte. Ah, e a Já me disse aqui que na semana que vem é feriado. É mesmo, nem lembra. Ah, é dia 7. Então a gente volta no dia 14. Tá bom? Então até dia 14. Obrigada por me avisar, Gê. Um beijo. Até lá, gente. Bom feriado.